Vai ser sobre o tema osteomielites. Meu nome é Roberto Mogami, eu sou professor associado da UERJ. A osteomielite pode ser definida como a inflamação e infecção da medular óssea, associada também ao acometimento das partes moles adjacentes pelo processo infeccioso. Existem três formas de contágio principais: a forma hematogênica, a forma por contiguidade e a terceira por inoculação. Essa forma hematogênica é mais comum em crianças e em adultos ela é muito mais rara e em geral acomete o osso do esqueleto axial, a coluna, por exemplo. Na forma hematogênica em crianças, os locais mais comuns de acometimento são as metáfises de ossos longos. A forma por inoculação ocorre secundária a um trauma ou então a procedimentos cirúrgicos em que há inoculação do germe nas partes moles com disseminação para o tecido ósseo. O agente etiológico mais comum das osteomielites é o Staphylococcus aureus, mas esse perfil microbiológico vem mudando ao longo do tempo. As formas de apresentação cronológica da doença podem ser divididas em aguda, subaguda e crônica. Essa classificação é uma classificação arbitrária, mas podemos dizer que a forma aguda é aquela em que a doença evolui até os 14 dias. A forma subaguda é aquela em que você já não tem os sinais clássicos da forma aguda, por exemplo, dor, edema, febre. Então, esses sintomas não são tão aparentes. E a doença evolui num prazo inferior a 3 meses. E a forma crônica é aquela em que você tem a necrose óssea, com formação de lesões características, como, por exemplo, o sequestro. Os sinais associados ao diagnóstico de osteomielite, vamos ver mais à frente as alterações que acontecem nas modalidades principais de avaliação por método de imagem. Aqui é um esquema mostrando os aspectos variados, né, da osteomielite de acordo com a fase em que ela se encontra. Do lado esquerdo, nós vemos uma representação de um quadro de osteomielite aguda em que você tem o foco infeccioso na região da metáfise. A forma subaguda apresenta uma lesão muito característica, que é essa coleção denominada de abscesso de Brody. E a forma crônica, você tem os fenômenos de necrose óssea por aumento da pressão intramedular, que leva à isquemia, com formação do chamado sequestro, e também a possibilidade de ter um envolvimento ósseo adjacente ao sequestro, na forma de aumento de densidade, neoformação óssea, constituindo o invólucro, e também a possível comunicação dessa área de sequestro, dessa área central, com as partes moles adjacentes por meio de uma fístula, né, de um trato fistuloso. Esse esquema mostra os locais de disseminação do foco infeccioso supostamente metafisário inicial. Então, supondo-se que você tenha aqui um foco infeccioso metafisário, esse foco pode se estender para as partes moles. Ele também pode, na criança principalmente, se estender para o espaço subperiosteal. O periósteo da criança, diferentemente do adulto, ele não é tão aderido à cortical, então existe a possibilidade de formação de coleções subperiosteais na osteomielite. A possibilidade de disseminação dessa infecção para o espaço articular, isso também existe. E a disseminação da infecção para a região da epífise, também é outra possibilidade quando essa inflamação e infecção começa na metáfise. No caso das osteomielites hematogênicas, é importante que se tenha noção do padrão de vascularização do osso, da metáfise e da epífise de acordo com a faixa etária. No lado esquerdo, nós vemos uma representação de um osso de uma criança com menos de 18 meses. Observem que
Os vasos metafisários e epifisários apresentam comunicação livre através da placa de crescimento, que é essa estrutura branca que se encontra aqui. Isso aqui é a região da metáfise, isso aqui é a região da epífise. Entre 18 meses e 16 anos, você tem a interrupção das duas circulações em virtude da placa de crescimento. E no paciente adulto, em que você tem o fechamento da fise, se restabelece, portanto, livremente a comunicação entre essas duas regiões da extremidade óssea, metáfise e a epífise. No caso dos pacientes que apresentam osteomielite por contiguidade, o foco inicial em partes moles, pode ser uma celulite, pode ser um abscesso de partes moles, ele se dissemina para o tecido ósseo através da cortical. Então você tem um rompimento da cortical, você tem também erosões do periósteo, e esse foco infeccioso, portanto, ele atinge a matriz óssea e chega até a cavidade medular, que é o local onde a gente vai encontrar grande parte das alterações, pelo menos iniciais, que ocorrem na osteomielite. Em termos de modalidades diagnósticas, a radiografia simples é sempre o primeiro exame a ser solicitado. Não que ele seja o exame mais sensível, pelo contrário, é preciso que haja cerca de 30% de alteração da matriz para que se tenha repercussão óssea em termos de radiografia simples. Então ele é um exame muito pouco sensível se comparado com a ressonância magnética, por exemplo, mas é um exame inicial que permite ter uma referência para um controle posterior e é um exame que também permite descartar outros diagnósticos diferenciais possíveis num paciente que apresenta edema e dor de um segmento, como, por exemplo, tumores e fratura. As alterações que se encontram na radiografia, elas aparecem em geral com um prazo inicial de 10 a 14 dias e se constituem principalmente de aumento de partes moles, ou então, como apontada nessa da azul, uma área lítica, uma área de lucência, consequente ao foco infeccioso. Então, essas áreas de redução da densidade, muitas vezes acompanhadas de indefinição da cortical ou periostite na radiografia simples, num paciente com um quadro clínico compatível, deve sugerir a possibilidade de uma osteomielite aguda. Aqui um outro doente que apresentava um aumento de partes moles, olha, adjacente à fíbula. A gente nota que está bem denso aqui e bem abaulado, né, as partes moles na radiografia simples. E já se observa também uma indefinição da cortical e uma redução da densidade óssea da metáfise da tíbia. A ultrassonografia desse paciente mostrava uma volumosa coleção de partes moles adjacente a essa região da fíbula distal, onde se encontram essas alterações ósseas. Então, é um paciente que tinha um quadro de osteomielite fibular, com um extenso comprometimento e coleções também de partes moles, o que é uma coisa comum. Aqui um exame de ressonância magnética nas 3 sequências principais que são utilizadas para o estudo de um paciente com suspeitas de osteomielite. A alteração característica dessa fase da osteomielite aguda na ressonância é o edema ósseo. Esse edema ósseo ocorre por infiltração de células inflamatórias e líquido, que nas sequências sensíveis a líquido, como por exemplo essa aqui, T2 com saturação de gordura, produzem aumento do sinal na medular óssea. Então ele fica todo esbranquiçado aqui, comparado com o padrão normal, em virtude desse edema da medular. Nas sequências em T1, que é uma sequência anatômica, a gente observa que o edema ele se apresenta com uma redução da intensidade do sinal. Ele se apresenta hipointenso em relação ao osso normal. E quando você faz o meio de contraste, o gadolínio, por exemplo, aqui à direita, em T1 contrastado com saturação de gordura, a gente nota que o meio de contraste ele se impregna nas áreas em que existe essa inflamação da medular óssea, né?
Notem também que existe um edema de partes moles, que é muito comum, acompanhando esses quadros de osteomielite aguda. Portanto, essas três informações, mais o edema de partes moles, me sinalizam para a possibilidade de infecção, de uma osteomielite aguda. Um outro paciente é uma ressonância magnética de pé, uma sequência anatômica T1, uma outra sequência sensível a líquido, aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo a gente observa no segundo metatarsal um aumento de sinal da diáfise e da região metaepifisária desse metatarsal, um edema intenso de partes moles ao redor também. E em T1 a gente observa que existe uma redução de sinal, principalmente aqui na extremidade desse metatarsal, com possível comprometimento também, olha, da articulação adjacente, com a possível artrite adjacente. Então, mais uma vez, é um paciente que apresentava uma suspeita de infecção. Isso é comum, por exemplo, em pacientes diabéticos que não têm a sensibilidade normal na sola dos pés. Então, eles fazem traumas perfurantes de forma bastante comum, e isso leva à infecção de partes moles e, secundariamente, por contiguidade, a osteomielite. E na ressonância magnética a gente vai ter esse quadro em que o T2 se mostra hiperintenso, a medular, e o T1 hipointenso. O T1 é muito importante no diagnóstico diferencial desses edemas ósseos, desses edemas medulares. Por quê? Porque nem sempre esse aumento de intensidade aqui no T2 ele vai corresponder a quadros de infecção. Às vezes você até tem um processo infeccioso de partes moles, mas esse edema ele pode ser reacional, o que os autores chamam de osteite reativa. E como é que eu desconfio dessa possibilidade? Se o T1, por exemplo, é normal, se eu não vejo alteração de sinal na sequência T1. Então as duas sequências são importantes para se fazer esse diagnóstico da osteomielite pela ressonância magnética. O meio de contraste ele não é fundamental para fazer esse diagnóstico. Quando, por exemplo, eu não encontro nem alteração no T1, nem alteração no T2, não é preciso que se haja injeção do gadolínio para a pesquisa de osteomielite, porque não vai se encontrar praticamente nada. Quando eu já observo alteração no T2 de hiperintensidade da medula, como se encontra aqui, a injeção do meio de contraste ela acrescenta pouco para a sensibilidade do exame. Como naquele caso anterior, a gente vai ver que tem uma captação do gadolínio nas áreas de inflamação, mas essa é uma informação que já se obtém da fase pré-contraste. O meio de contraste na ressonância magnética ele é mais útil para a definição de coleções, sejam coleções de partes moles ou coleções intraósseas, abscessos. Então, como existe uma captação periférica do meio de contraste na periferia dos abscessos, esse meio de contraste ele é mais útil para a definição dessas complicações. Esse aqui era um outro paciente que se machucou jogando capoeira, ele fez um trauma no dedo e foi encaminhado para ultrassonografia. Observem que, em modo B, no plano sagital, aqui superior à esquerda, eu já observo que existe uma área de erosão óssea associada a um aumento de partes moles. O Power Doppler mostrava que as partes moles desse dedo eram extremamente vascularizadas, né? Então existia um processo inflamatório adjacente a essa lesão óssea. E aqui a gente nota uma coleção, olha, bem próxima à cortical desse osso, né? Como se fosse uma coleção periosteal ou subperiosteal. E aqui um corte transverso do local afetado, mostrando a erosão do osso e o aumento da vascularização dessa região de partes moles ao redor. Então aqui a gente encontra alguns sinais sugestivos de osteomielite. Primeiro, a erosão óssea pela ultrassonografia, que deve ser correlacionada com a ressonância magnética, o aumento de partes moles,
com intensa vascularização, com intensa inflamação, e essa coleção adjacente que é comum ser encontrada nos pacientes que fazem quadros de osteomielite, né? Essas coleções periosteais ou subperiosteais mais comuns em crianças, na verdade. Aqui um outro caso da literatura, uma sequência mostrando imagens de ultrassonografia no plano transversal, aqui à direita, sagital, no meio, e uma ressonância magnética, uma sequência sensível a líquido, em que eu observo, olha, uma hiperintensidade do sinal na medular óssea, uma intensa infiltração das partes moles adjacentes à musculatura e tecido subcutâneo, e essa linha escura aqui é o periósteo que se encontra elevado em virtude da presença de uma coleção subperiosteal. Na ultrassonografia, no plano sagital desse osso, a gente nota, olha, aquela coleção subperiosteal apontada aqui pelas setas. E no plano transversal, a mesma coisa, né, semelhante ao que é encontrado aqui na ressonância. Então nós temos aqui sinais de uma osteomielite aguda, em que aquele foco infeccioso medular ele se dissemina para o espaço subperiosteal, como foi mostrado naqueles primeiros esquemas de disseminação do processo infeccioso. Esse é uma paciente lá do hospital, doente que tinha anemia falciforme e apresentava agudamente aumento e dor na região do ombro e também em outras articulações, mas principalmente em ombro. Então aqui na ultrassonografia a gente observa no plano sagital uma coleção, olha, com espessamento importante no seu interior, abaixo da musculatura subescapular e à frente aqui da cortical da cabeça do húmero. A correlação com o exame de ressonância magnética no plano sagital, a gente nota que essa coleção, na verdade, é uma distensão da cápsula da articulação, então o paciente tinha uma artrite. E eu sei que é artrite porque tem comprometimento da sinóvia também. Olha a sinóvia espessada aqui, essas linhas, e o aspecto na ultrassonografia que é muito flagrante, né? E além dessa artrite, o paciente apresentava também uma alteração importante, olha, do sinal da extremidade do húmero. No T2 com saturação de gordura, que é a sequência, um aumento difuso do sinal da medular óssea, e no T1 a gente observa que esse osso ele tem esse aspecto hipointenso. Então, como eu falei anteriormente, redução de sinal da medular em T1 e aumento do sinal em T2 com saturação de gordura, que é uma sequência sensível a líquido, e sugere o diagnóstico de osteomielite. No caso aqui, complicado por uma artrite, já que o paciente apresentava também, olha, a distensão da cápsula da articulação com esse espessamento sinovial importante. A artrite é uma complicação que é vista comumente naquela faixa etária abaixo de 18 meses, de 1 ano e 6 meses, porque existe uma comunicação livre da região metafisária com a epífise. E a epífise é a parte do osso, o segmento do osso, que se encontra em contato mais próximo com a cavidade sinovial. Então, aqueles doentes abaixo de 1 ano e 6 meses, eles têm mais propensão a fazer quadros de artrite em virtude do padrão de vascularização que existe nessa faixa etária, em que eu tenho a comunicação livre dos vasos da metáfise, da epífise, então os focos podem ser epifisários e mais próximos, portanto, da cavidade articular. É o mesmo paciente, é um plano axial, sequência de densidade protônica com saturação de gordura, também uma sequência sensível a líquido, mostrando a distensão da cápsula, o edema ósseo, aqui a distensão da bainha do bíceps, que é outra evidência de comprometimento articular, porque essa bainha se comunica com a cavidade articular, então o líquido passa entre as duas. Observem que existe um aumento de sinal da medular óssea,
um espessamento aqui da região periosteal, esse halo ao redor, e uma comunicação, olha, entre essa medular, uma falha aqui na cortical, com uma outra alteração de partes moles adjacentes abaixo da musculatura do deltoide, que é essa aqui. Então eu tenho aqui diversos sinais que me sinalizam para a possibilidade de osteomielite, artrite e uma coleção de partes moles. Então alteração óssea, hiperintensidade do sinal, espessamento do periósteo, distensão da cápsula articular com derrame e sinais de sinovite e a formação dessa comunicação entre o osso e as partes moles, consequente a uma lesão que nós chamamos de cloaca. A cloaca é exatamente essa solução de continuidade que existe na cortical e que permite a drenagem dessas coleções ósseas para outros compartimentos. Esse mesmo doente foi injetado meio de contraste. Observa como o meio de contraste ele define bem a área de inflamação. Aqui no caso é a cápsula inflamada e tem uma impregnação periférica do meio de contraste, que é o gadolínio. As áreas de acometimento da medular óssea também se apresentam impregnadas. E olha como ele define bem, olha, essas coleções de partes moles. Aqui é um edema intenso, uma coleção mais localizada adjacente ao trajeto do bíceps. Isso é uma coleção de partes moles. Então, o meio de contraste ele tem essa função, muitas vezes, de definição mais acurada das coleções. Esse doente da anemia falciforme fez uma ultrassonografia também. Então, mostrando aqui, olha, o bíceps. Nós já vimos no plano transversal na ressonância magnética. E a distensão da bainha com espessamento interno consequente à sinovite. Mesma coisa aqui, olha, costa transversal do bíceps, essa área branca hiperecóica, a distensão da bainha inflamada, eu vejo o Power Doppler aqui com vasos na periferia dessa bainha inflamada, e aqui é um plano sagital do braço, mostrando uma coleção, olha, delimitando a coleção, de partes moles externa ao osso, que é exatamente aquela coleção que nós víamos adjacente ao deltoide. Esse é o deltoide. Essa tabela mostra as características da osteomielite no lactente, na criança e adulto jovem e no paciente adulto. Então, no lactente é mais comum o processo infeccioso em metáfise e epífises, já que eu tenho vasos comunicando as duas regiões. Na criança e adulto jovem é mais comumente na metáfise, já que a placa de crescimento impede a comunicação dessas duas regiões. E no adulto ocorre na epífise e pode ocorrer também na metáfise, né? A região metaepifisária ela restabelece aquela comunicação que foi interrompida entre 18 meses e 16 anos. Então essas duas regiões, tanto a metáfise como a epífise, podem ser acometidas no paciente adulto. E aqui nós temos outras características ligadas à osteomielite crônica e complicações que diferem também de acordo com a faixa etária. Por exemplo, invólucro e sequestro, que nós vamos ver mais à frente, são complicações crônicas da osteomielite e são mais comuns nessa faixa etária mais baixa aqui do que no adulto. O envolvimento articular, eu já havia comentado, ele é mais comum no paciente lactente, né? Já que existe uma comunicação fácil da metáfise com a epífise, então a cavidade articular ela fica muito próxima, o líquido sinal muito próximo aos locais de infecção óssea, que podem, por contiguidade, também passar para a articulação. O acometimento de partes moles é um dado muito comum, principalmente nas faixas etárias mais baixas, né? Fratura patológica, que é uma fratura que acontece quando o osso ele se encontra acometido por algum processo de doença, pode ser uma osteomielite, pode ser um tumor, é mais comum no paciente adulto, e a formação desses tratos fistulosos também é mais comum no paciente numa faixa etária mais elevada. Essa é uma lesão, que nós já vimos aqui na radiografia simples, que define os pacientes com osteomielite subaguda, define a fase subaguda da doença, que é o chamado abscesso de Brody. O abscesso de Brody, na verdade, é uma coleção, é uma área de necrose com uma coleção, e apresenta esse halo de esclerose em torno, que é uma reação granulomatosa que se forma em torno do abscesso.
Então, na radiografia, ele tem esse aspecto muito característico. Na ressonância magnética, a gente vê aqui na sequência sensível a líquido a presença da coleção metafisária, né? Existe um edema ósseo adjacente aqui, existe uma área de acometimento medular também presente, e essa periferia em torno do abscesso de Brody, que é a reação granulomatosa que se forma em torno dessa coleção. Aqui nós já começamos a ver complicações da fase crônica da osteomielite. Apontado pela seta, a gente tem uma área de osso desvitalizado, é um fragmento ósseo necrótico, dentro de uma cavidade. Isso constitui uma complicação chamada de sequestro. Aqueles casos de osteomielite que evoluem de maneira mal sucedida, você tem um aumento da pressão intramedular, que leva à isquemia e consequente zonas de baixa vascularização ou até mesmo necrose, como é o caso aqui, por exemplo. Então, essa é uma lesão característica da fase crônica, o sequestro. Essa reação óssea em volta do sequestro, em que eu tenho um aumento de densidade muito marcante aqui, é o chamado invólucro. O invólucro são áreas de reação do osso com deposição de nova matriz óssea, neoformação óssea, e que dá esse aumento de densidade difuso, né? Formando o que nós chamamos de invólucro, também uma lesão da fase crônica da osteomielite. Aqui uma outra área de sequestro com invólucro. Então a gente nota aqui a cavidade, mais bem vista pela tomografia computadorizada, as áreas de sequestro no interior, e aqui a matriz óssea toda densa ao redor, consequente à formação de um invólucro. Então são características de um osso na fase crônica da osteomielite. Mesma coisa aqui. A gente vê que não existe uma área de sequestro evidente, mas nota que a matriz óssea se encontra bastante aumentada de densidade, com espessamento de periósteo também, olha, constituindo uma extensa área de invólucro dessa região da metade e da porção superior da tíbia. Uma outra lesão que pode ser encontrada na fase crônica é a cloaca, que é essa solução de continuidade da cortical, que permite a drenagem do processo inflamatório, por exemplo, aqui para a região de partes moles, olha, está tudo infiltrada. E uma outra característica presente na osteomielite de uma maneira geral é a formação de glóbulos de gordura, né, que aparecem como essas imagens hiperintensas no T1 e hipointensas nas sequências sensíveis a líquido em que eu tenho supressão de gordura. Então, naturalmente, esses glóbulos de gordura vão aparecer hipointensos nessas sequências e no T1, feito sem a supressão, eu noto esse aspecto brilhoso aqui, esse aumento de sinal consequente a essas lesões. Elas podem acontecer tanto na medular, como é o caso aqui, como também em regiões periosteais, né? Esses glóbulos de gordura que caracterizam a osteomielite. Em resumo, eu passei durante essa aula os comentários pelas vias de contágio da osteomielite, hematogênica, comum em crianças, contiguidade, mais comum em adultos, e as osteomielites que ocorrem por inoculação, ou de corpo estranho, ou manipulação cirúrgica. Também isso tem sido muito comum nos últimos 30 anos. Né? As formas de apresentação, aguda, subaguda e crônica, com as suas lesões características. Lembrar que na fase aguda você tem a alteração da medular na ressonância, redução de densidade na radiografia simples, indefinição da cortical, erosão do periósteo. A ressonância é um método mais sensível e a radiografia leva cerca de 14 dias para mostrar essas alterações da fase aguda. Na criança, lembrar que o levantamento do periósteo pela disseminação do foco infeccioso metafisário é comum,
Então, aquelas coleções subperiosteais é comum em crianças. E a fase subaguda apresenta como lesão característica o abscesso de Brod. E na fase crônica, a gente tem aquelas lesões muito características que eu comentei, o sequestro, o invólucro, a cloaca. São lesões consequentes à pressão intramedular e isquemia óssea secundária com formação de áreas de necrose. Obrigado, então.